Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como o Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. Este é o 21º podcast. Desses 21, este também é o terceiro que eu farei sozinho. Como eu já havia comentado com vocês no segundo podcast, eu prefiro conversar. Eu acho mais interessante conversar do que falar sozinho, mas também acho legal fazer de vez em quando uma reflexão solitária. E é o que eu vou tentar fazer hoje, e peço permissão para ocupar o tempo de vocês por esses quase 56 minutos que refletirei sobre alguns temas. Eu vou começar por um tema contemporâneo, que é o seguinte. Aqui no Brasil e no mundo, passamos nos últimos 2 anos por uma experiência única. Uma experiência de revisar muitas coisas que nós tínhamos como práticas normais, usuais, valores que elegíamos para nossas vidas. E nesses 2 últimos anos, a partir desta microscópica criatura que se chamou coronavírus, nós revisamos muitas coisas. E uma das coisas que brotou ao natural, numa quantidade que eu não sei dizer quantas pessoas, né, mas talvez haja uma estatística, não tenho essa referência, uma quantidade expressiva de pessoas apresentou uma atitude solidária com o seu vizinho, com seus amigos, com seus parentes, tanto no enfrentamento da doença, quando algum conhecido ou amigo abalado emocionalmente, quanto ajuda material, desde uma cesta básica até uma cama de hospital, uma bengala, muletas, cadeiras de roda. As pessoas se viram abaladas economicamente, emocionalmente. Muitas pessoas experimentaram uma sensação de medo indescritível, medo de não ter atendimento médico na hora que precisassem, medo de não completarem seus planos de vida, medo de faltar um respirador, medo de perder seus entes queridos, seus amigos. E isso fez parte desses últimos quase 24 meses que nós estamos experimentando no planeta. Um sentimento que eu percebi que desabrochou mais intensamente nas pessoas é um sentimento de fraternidade ou solidariedade, vamos dizer assim. É um sentimento de ajuda ao nosso próximo. Falar nosso próximo não esgota completamente essas expressões que têm a ver com uma das parábolas do Evangelho de Jesus lá, que é a parábola do bom samaritano. Eu poderia citar outros seres crísticos além de Jesus, mas vamos fazer o seguinte, vamos para nós ilustrarmos o que eu estou tentando comunicar aqui através das sensações que eu tive nesse período de pandemia, na convivência com muitas pessoas da família, amigos,
né, nas condições que a gente foi constrangido a conviver, com proteção, com máscara, com restrição de distância, enfim. Eu faria essa leitura da parábola do bom samaritano em homenagem ao mês de dezembro que se aproxima. Mês este também que desperta nas pessoas uma solidariedade diferente. No Natal, a gente vê muitos asilos, muitas instituições de assistência a pessoas serem visitadas. Visitam-se asilos para cantar para aqueles velhinhos, visitam-se instituições para crianças especiais também para fazer teatro, alegrar aquelas crianças, hospitais. É um movimento que se percebe muito na proximidade do Natal. Então, Natal lembra Jesus, né? Então vamos lá. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? E respondeu ele: Amarás ao teu Senhor, ao teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse: Trata-o, e quando gastares demais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai-te e faze tu o mesmo. Bom, nessa parábola a gente vê a palavra compaixão. Então, vamos ver o que a gente entende por compaixão. No dicionário, a gente vê que é a compreensão do estado emocional de outra pessoa. E isso não deve ser confundido com empatia. A compaixão frequentemente combina-se com o desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outra pessoa. A compaixão pode levar alguém a sentir empatia pelo outro, mas também é frequentemente caracterizada através de ações, quando uma pessoa, agindo com o espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. A ação que o samaritano fez é um exemplo disso. E ter compaixão, pode-se pensar que a gente permanece num estado emotivo positivo. Acho difícil uma pessoa que tenha compaixão ficar num estado emotivo de negativismo. Então, ela tenta compreender o outro, né, o seu próximo, no caso da parábola, mas também não invade o espaço daquele próximo, ela simplesmente age. A compaixão se diferencia de outras formas de comportamento prestativo, vamos dizer assim, para definir com um termo geral, no sentido de que o seu foco primário é o alívio da dor e o sofrimento das pessoas, ou o sofrimento do seu próximo, ou o sofrimento alheio. Os atos de caridade que buscam principalmente conceder benefícios, em vez de aliviar a dor e o sofrimento existentes, são mais corretamente classificados como atos de altruísmo, né? Então, o altruísmo não é bem a mesma coisa que estamos falando. Embora nesse sentido a compaixão possa ser vista como um subconjunto do altruísmo, né?
pois ela pode ser definida como um tipo de comportamento que busca beneficiar os outros, melhorando o sofrimento deles. Vamos ver então o que o dicionário fala sobre empatia. Diz que a empatia envolve 3 componentes: um afetivo, um cognitivo e um outro componente que é regulador de emoções. O comportamento afetivo baseia-se em compartilhar e na compreensão de estados emocionais de outros. O cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. E a regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas. Vamos ver então o que a gente entende por altruísmo. Ele é um comportamento ou um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. Ele também é sinônimo de filantropia, no sentido comum do termo, e é muitas vezes percebida como sinônimo de solidariedade. A palavra altruísmo foi criada em 1831 pelo filósofo francês Auguste Comte para caracterizar o conjunto das disposições humanas, individuais e coletivas, que inclinam os seres humanos a dedicarem-se a outros. E, nessa sequência de definições, vamos para a filantropia, que significa, é um termo que vem do grego, né? Que significa amor à humanidade. Só para constar, o antônimo de filantropia é misantropia, que é o oposto, né? Fazer caridade ou exercitar qualquer virtude de caráter moral, com hora e local marcados, são estágios preliminares no processo de maturidade psicológica. São como se fossem treinamentos para alcançar possibilidades mais avançadas. Então, o que a gente está querendo refletir aqui é que a caridade não é uma ação mecânica, automática, em que um determinado dia da semana ou do ano, como falávamos agora há pouco sobre o Natal, né, que a gente faça uma sequência de ações. A caridade nessa maneira como a gente está interpretando, não está nessa esfera de um ato mecânico, automático. Mas esses atos são importantes e talvez sejam os ensaios para a gente chegar a exercer um ato de caridade de verdade, né? A gente não está dizendo com isso que não se possa ter compromissos de caridade em instituições, por exemplo, né? Ou que não haja valor nessas iniciativas. Apenas a gente está tentando refletir de que, no sentido amplo do que significa caridade, é necessário que se entenda que essa virtude é uma conquista do ser como um todo. E, portanto, ela se manifesta como uma expressão contínua do indivíduo, e não uma expressão planejada e com um tempo determinado, né? Pessoas que fazem o bem pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo se movem por um sentido de recompensa interior, com uma necessidade existencial que não precisa ser divulgada. E não precisam de aplausos, não é um reconhecimento externo, né? Então essas pessoas são movidas por uma recompensa interior. Não precisam de divulgação nem recompensas, elas se satisfazem de dentro para fora. Tem até um certo consenso de que fazer caridade está relacionado a sacrificar-se e abdicar de aspectos prazerosos, pessoais. Então, nesse sentido de que a caridade brota de dentro para fora, esse consenso não é verdadeiro. Então, quem age na caridade alegra-se, amplia a sensação de prazer. Tem até estudos que medem, do ponto de vista neurológico, as ações no cérebro da gente quando nós nos dedicamos a atividades chamadas aqui no caso de caritativas, né? Então, nesse cataclisma mundial planetário aí que nós enfrentamos, existe também uma coisa perceptível que é o instinto de preservação. Há quem diga que numa floresta de bambus, quando um madeireiro vai na orla daquela floresta de bambus e começa a cortá-los, a formação das raízes que se esparramam por baixo do solo, se comunicando entre si, porque
através dos rizomas que elas se conectam, né, passam informações de forma que lá no meio daquela plantação de bambus há uma informação que chega de que há um perigo iminente. Também isso acontece com os animais. O instinto de preservação está presente quando alguns animais dão sinais de alerta para proteger a sua matilha, a sua colmeia, a sua espécie. Nos seres humanos, também a mesma coisa. Quando se percebe algo anormal e algo que põe em risco, inclusive, a nossa espécie, há um movimento de ajuda mútua, há um movimento solidário. O nosso sentido gregário de convivência fica mais à flor da pele e a gente se volta mais para o outro. Então, se percebeu diversas ações do tipo reunir alimentos para formar uma cesta básica e oferecer em comunidades que as pessoas acham carentes. Esse impulso é tão forte que as pessoas não arranjam tempo nem para se organizar. Mas como assim se organizar? Por exemplo, se há uma comunidade ou mais de uma comunidade em uma cidade que é conhecida como carente econômica e socialmente, a tendência é de que nesses momentos as pessoas se dirijam até essa comunidade e ofereçam seus serviços e sua ajuda espontaneamente, sem que essa comunidade peça. Então, a organização dessas pessoas faria com que esses impulsos, a forma de se organizar para ajudar é para garantir que aquele esforço todo que está sendo despendido chegue no seu destino da maneira mais eficaz possível. Então é comum o poder público se organizar para receber doações e depois distribuir de acordo com as demandas que eles têm lá, seus indicadores para saber quais as comunidades que precisam mais de apoio. Isso acontece também quando existe uma hecatombe, um terremoto, um maremoto, um grande incêndio, enfim, essas mobilizações acontecem. E nessa época em que a gente, além de estar no segundo ano de pandemia, nos aproximamos do Natal, novamente essas sensações ficam mais à flor da pele. E aí, nesse caso, a gente começa a observar para a sociedade, e se sabe que dentro da sociedade existe uma organização dividida em setores. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Pode ser uma definição acadêmica, mas ela funciona. O primeiro setor é entendido dessa forma como sendo o governo, como sendo o público, né? Estatal. O segundo setor seria o meio produtivo, empresários. E o terceiro setor, o público não estatal. Eu gosto muito de uma definição do Peter Drucker, na introdução de um dos seus mais famosos livros, voltado a divulgar 40 anos de pesquisa que ele teve no terceiro setor, chamado Administração de Organizações Sem Fins Lucrativos, Princípios e Práticas. Na introdução desse livro, ele diz o seguinte: as organizações sem fins lucrativos se diferenciam das empresas ou do governo pelo trabalho que realizam. As empresas fornecem bens ou serviços. O governo controla. A tarefa de uma empresa termina quando o cliente compra o produto, paga por ele e fica satisfeito. O governo cumpre sua função quando suas políticas são eficazes. A instituição sem fins lucrativos não fornece bens ou serviços, nem controla. Seu produto, entre aspas, não é um par de sapatos, nem um regulamento eficaz. Seu produto é um ser humano mudado. Isso faz com que a gente pense no papel importante que existe nesse terceiro setor, que é das organizações sem fins lucrativos, que atuam nas mais diferentes áreas da sociedade. Pode ser na área do idoso, pode ser na área da criança, na área da juventude, na área do adulto com dificuldades, com alguma dependência química, na área da saúde, pessoas com câncer,
na área da educação também. Então, o chamado terceiro setor está na sociedade e ele funciona como um amortecedor para as insuficiências do primeiro setor e do segundo setor. Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Rádio Ilha Capital. Nesse meio do terceiro setor, há quem erroneamente considere a expressão, a denominação errada. Dada a importância desse setor, ele tinha que ser o primeiro. Mas por que eu digo erroneamente? Porque o primeiro, segundo e terceiro não se trata de importância. Trata-se de uma ordem cronológica de surgimento, inclusive de nascimento. Primeiro chegaram lá os reis, os imperadores, depois as pessoas que produziam, e aí a filantropia, a caridade, vamos dizer assim, surgiu em terceiro lugar. Então não importa essa ordem cronológica, importa que o terceiro setor faz um trabalho relevante. E por esse trabalho relevante, ele recebe apoio financeiro, logístico, de estruturação de projetos sociais dos outros dois setores. O primeiro setor tem leis, por exemplo, que são de renúncia fiscal e estimulam empresas, que seriam o segundo setor, a utilizarem esses impostos que seriam recolhidos ao governo para aplicar diretamente em projetos sociais. De uns 2 anos para cá, a palavra ONG tem sido usada de maneira genérica, colocando no mesmo balaio instituições sérias, idôneas e instituições de fachada, portanto não idôneas. Então, ONG é a sigla de Organizações Não Governamentais. Então eu diria, nem todas as organizações não governamentais são corruptas ou utilizam verbas públicas de maneira criminosa. A maioria das ONGs, também chamada de OS, Organizações Sociais, a esmagadora maioria é séria e continua fazendo o seu trabalho conforme a missão que cada uma delas tem ou estabeleceu. Não fora isso, a nossa sociedade estaria num caos. Percebam que quantas crianças que são acolhidas em instituições, no turno inverso da escola, por exemplo, que estariam onde se não houvesse essa ação
das organizações sem fins lucrativos, com recursos do governo municipal, estadual, federal, recursos esses recolhidos de impostos de empresas que têm fins lucrativos. Então tem toda uma dinâmica entre esses três setores que eu vejo muito importante e correta, séria. No entanto, da parte dos governos, sejam eles da instância municipal, da esfera municipal, estadual ou federal, nem sempre se encontra uma sensibilidade suficiente ou desejável para articular essa ação conjunta entre o segundo setor e o terceiro setor. Muitas vezes o governo reconhece que tem suas lacunas e limites de ação, reconhece a sua inabilidade de tratar com alguns segmentos, mas na hora de aportar o respectivo valor para que esse trabalho aconteça na esfera do terceiro setor, esse recurso chega de forma insuficiente, sucateando a intenção de fazer um trabalho sério. Só para dar um exemplo mais simples para vocês entenderem, digamos que seja feito um cálculo de quanto de alimento uma criança, um adolescente precisa durante um mês. Então, se chega lá a um valor de, vamos supor, R$230, considerando um lanche, um café da manhã, um almoço, um café da tarde, um lanche da tarde. Então, um atendimento de turno integral chegaria no valor supostamente de R$230. Os convênios com os órgãos governamentais dariam, por exemplo, 110. Então, bem abaixo do que seria necessário, de acordo com um cálculo feito por todos os atores envolvidos, tanto empresas, quanto o governo, quanto ONGs, né? Então, é nesse sentido que eu me refiro, que essa conquista vem sendo feita, vem sendo galgada paulatinamente, e a partir do momento em que estabeleceu o marco legal do terceiro setor, as coisas melhoraram bastante, mas ainda estão, na minha leitura, precisando de mais dedicação, mais investimento específico, mais qualificação profissional, inclusive para que entendam seus papéis. Os três setores deveriam entender esses três papéis que o Drucker acabou de estabelecer na introdução do seu livro aqui, onde o governo controla através de leis, onde o empresário produz e recolhe impostos e se dá por satisfeito quando vende o seu produto e a pessoa que comprou ficou feliz, e o terceiro setor trabalhando na transformação de ser, na mudança de um ser humano. Mudança essa que pode ser de um estado socioeconômico X para um estado socioeconômico X mais 10. A formação desses indivíduos, a formação ampla, integral, não ideologizada, não instrumentalizada, de não cooptação, por exemplo, desses indivíduos, tratando-os dignamente e não clientelisticamente falando, é também uma tensão que se mantém desde muitos anos para cá. Essa corda tensa é preciso se estar muito atento para evitar que se desenhe políticas públicas com o fim de criar dependência ao invés de emancipar as pessoas alvo dessas ações. Na esfera municipal, por exemplo, na área da criança e adolescente, existe toda uma legislação, nós já falamos aqui em alguns programas, né, em que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, os conselhos em geral, o municipal, o estadual e federal, estabelecem as políticas públicas em comum acordo com os respectivos governos. Então, vamos supor, numa cidade como Florianópolis, o Conselho Municipal de Florianópolis, junto com a prefeitura daqui, estabelece que vão fazer uma ação para erradicar a mendicância nas sinaleiras por parte de crianças, ou até mesmo de adultos. Então, que tipo de ações se pode fazer para que esses indivíduos que ficam, inclusive, arriscando a sua própria segurança nas sinaleiras, pedindo alguma ajuda financeira, né,
consigam dar um up na sua condição de mendicância para dignidade, para cidadania. Então, aí se mobiliza empresários, se mobiliza ONGs que lidam com esse público e se planeja em conjunto uma intervenção social. Esse tipo de ação é emancipatória. Agora, quando se pega uma comunidade que está precisando de qualificação profissional, por exemplo, uma comunidade de periferia que há muita gente, muito jovem desqualificado, consequentemente eles vão entrar no mercado de trabalho meio de lado, meio de costas. Aí se vai nessa comunidade e nem todas as ONGs conseguem ler a condição em que se encontra essa comunidade e oferecem cursos que elas imaginam a partir de pressupostos que sejam à altura daqueles indivíduos. Então, supõe-se que os indivíduos sejam semi-analfabetos, então não vai se dar um curso de mecatrônica. Vamos dar um curso que não exija escolaridade, né? Me refiro a intervenções sociais por parte de ONGs, junto com empresas e poder público, que não fazem uma sondagem naquele espaço onde vai acontecer essa intervenção e colocam a régua de expectativa muito baixa. O que vai acontecer? Se nessa comunidade tiver a maioria daqueles indivíduos com condições para darem saltos maiores, vão acabar desistindo no meio dessa ajuda. E vai ser uma ajuda que vai ter um indicador de resultado ruim. Ela não vai concluir as metas que havia traçado no início. Tudo porque não fez uma investigação da realidade do local adequada, minimamente adequada, eu diria, né? Quanto ao cidadão comum, aquele que não faz parte de uma ONG, ele se torna um voluntário, especial inclusive. Ele pode aderir a essas ações que lhe derem mais motivação, pode ser uma ação na área das artes manuais, pode fazer coisas com as mãos, coisas com instrumentos, com dança, com o corpo, máquinas, pode fazer algumas intervenções na linha da criatividade, na linha do protagonismo, na linha da inovação, utilizando as tecnologias mais modernas que já estão nas mãos dessas comunidades. O pressuposto de que essas comunidades não têm acesso a essas tecnologias também é falso. Hoje a internet chega nos lugares mais impressionantes, assim, recônditos. Junto com a internet chegam os smart recursos, smart TV, smart celulares, né? E junto com esses aparelhos, uma enxurrada de informações. Então hoje, quando a gente experimenta, e eu tenho a impressão, sem ter uma estatística feita, sem que eu conheça essa estatística, eu tenho a impressão que o resultado dessas aulas remotas nos mais diferentes níveis da escolaridade, da atividade escolar, seja de crianças de ensino fundamental ou ensino médio, foi frustrada. Eu acho que não deu um bom resultado. Estou dizendo que eu acho porque me baseio apenas na relação que tenho com esse público, né, de todas as idades, seja meus familiares, seja crianças que eu conheço no meu bairro. Então, esse resultado foi um fracasso. Por quê? Faltou tecnologia? Não. Faltou talvez, vou dizer talvez também para não magoar o pessoal do magistério, né? O pessoal docente, faltou um preparo adequado para o uso dessas tecnologias, né? É muito comum se ver jovens hoje usando joguinho, aqueles jogos, que não são mais joguinhos, são jogos com J maiúsculo, conectados inclusive com jogadores do mundo. Então tem adolescentes do Brasil jogando com adolescentes americanos, jogando com adolescentes europeus, asiáticos.
o mesmo joguinho, né, numa mesma língua. Mesmo que eles não tenham uma escolaridade aqui no Brasil, por exemplo, que seria o pressuposto que eu me referi agora há pouco, esses jovens se comunicam nessa língua, né, dos jogos, né? Então são jogos hiperrealistas, são jogos que envolvem inclusive alguma iniciação com bitcoins, com moedas. Pode começar brincando de ter vida. Vou pegar uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Mas daqui a pouquinho isso pode virar uma aposta mais viciante, né? Então também é um assunto que requer um cuidado, né, para que esses jovens não fiquem, entre aspas, viciados, não apenas no jogo de valores, mas também de ficar horas e horas ali no seu quarto, fechado, enfurnado ali, se relacionando com pessoas distantes daquele ambiente fechado em 4 paredes. E a família se confessando incapaz de lidar com esses assuntos, né? Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peça-Cel tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peça-Cel fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peça-Cel, 991591345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Galberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Centro-Sul Seguros, 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Bem, nesse nosso último bloco do programa de hoje, vamos fazer uma pequena costura entre os bons samaritanos que apareceram durante a reflexão que fiz. Eu diria que a caridade não é um privilégio de poucos, é um privilégio de muitos. Ela existe dentro de nós, assim como outros valores muito sublimes que temos e simplesmente não deixamos brotarem. Acho que aquilo que nós chamamos de caridade reflete uma sensibilidade que todos temos quando nos deixamos impregnar pelo sentido de ajuda a outras pessoas, de ajuda, em última análise, a nós mesmos, porque como eu comentei também durante esse programa, algumas pesquisas mostram que a nossa movimentação cerebral acusa que quando fazemos um ato chamado de solidariedade, nós produzimos uma sensação de prazer muito grande. Então, com esses exemplos que a gente viu durante a pandemia, eu até arriscaria dizer que eles já existiam, ficaram mais visíveis agora, porque o nosso olhar ficou mais acurado, né? Por exemplo, eu vi uma placa em uma padaria aqui na praia de Canasvieiras, onde eu fui tomar um café com os amigos. Eu vi uma placa na calçada dizendo
Quem não tiver condições de adquirir nossos produtos, aguarde até as 20 horas e 20 minutos que nós doaremos àqueles que não foram vendidos na calçada. E quando eu saí da padaria depois do café, eram umas 19h30 mais ou menos, faltava quase uma hora para aquele horário que ele estabeleceu. Já haviam 4 pessoas ali na parte externa da padaria, naquelas mesinhas que estavam ali externamente, aguardando esse horário que o empresário determinou. Também nessa semana, uma organização de Florianópolis deu um prêmio para um empresário da gastronomia, uma churrascaria que tem aqui também em Florianópolis, que fez uma ação semelhante, doando alimentos para pessoas carentes. Também na Rádio Ilha Capital existe uma colega de trabalho que tem um programa chamado Terça do Luxo, que coordenou durante todo esse período de dificuldades por que passamos, nós e o planeta, né? Coordenou a coleta e distribuição de cestas básicas para pessoas que trabalhavam na arte musical, pessoas que ajudavam os músicos a se apresentarem, seja organizando os fios, microfones, o transporte, a instalação de equipamentos. Esta amiga chamada Fabi reuniu gêneros alimentícios e doou para essas pessoas. São pequenos gestos solidários que fazem toda a diferença. Com certeza absoluta, essas pessoas, mesmo aquela que foi premiada, esse empresário da gastronomia que foi premiado, não fez o que fez esperando prêmio ou esperando aplauso, como também comentamos agora há pouco. Fez porque teve um impulso, eu diria até um impulso quase que incontrolável. Em outros pontos do planeta, mesmo sem pandemia, há N oportunidades de ação para aqueles que passam por algum tipo de dificuldade, seja por um regime de governo que é totalitário ou que produz muita dor, muito sofrimento na população daqueles lugares lá, seja pelas próprias condições climáticas, geográficas, passando sede, passando fome. Então, me lembro agora dos Médicos Sem Fronteiras, que é uma ação de médicos brasileiros com financiamento público, não é de governo, pessoas que doam uma certa quantia para eles fazerem viagens até países muito pobres, e eles divulgam através das imagens, né, esses lugares aonde eles vão para ajudar. As pessoas que estão ouvindo o nosso programa, o nosso podcast, tem também essa chama interior em alguma proporção. Muitas vezes o que dificulta é como que eu vou fazer. A pessoa tem aquele impulso, mas não sabe como proceder. Nessas situações é que eu indicaria organizações sociais, as chamadas ONGs, as não governamentais, que realizam um trabalho em diversas áreas, para que essas pessoas que estão com esse impulso de ajudar se aproximem delas e se ofereçam como voluntário. Também comentei em alguns programas anteriores que existe uma organização que surgiu no Rio Grande do Sul, mas atua em nível nacional, chamada Parceiros Voluntários, que reúne todas as pessoas e seus talentos num banco de dados e reúne todas as ONGs, as instituições filantrópicas de uma certa cidade que precisam de algum trabalho temporário. Então, elas mandam as suas demandas para a parceiros voluntários, que, por sua vez, consulta esse banco de dados, cruza as informações e, em poucos dias, essa instituição terá a ajuda de que ela precisa. É uma organização da sociedade, uma organização. Quando nos deparamos com esses gestos, que não são informações numéricas relevantes diante de tantas outras informações e notícias que nos chegam sem que peçam licença para nossos ouvidos, né? Nós temos uma quantidade enorme de informações
seja através do telefone celular, da televisão de canal aberto ou fechado, que não carregam em seu conteúdo nenhuma relevância para as nossas vidas. Ao contrário, são notícias ou informações que nos deixam imóveis, não podemos fazer nada com isso. Vou dar um exemplo. Se existe um terremoto lá na Ásia que matou 50 pessoas, o que essa notícia me mobiliza? Eu vou levantar da cadeira, pegar um avião e vou sozinho lá para ajudar as pessoas do terremoto? Talvez, se eu fosse muito rico, pudesse pegar o meu jatinho particular e fazer isso. Mas o que essa notícia me mobiliza em mim é um sentido de impotência. É um sentido até de descrença. Como que Deus permite que pessoas que já são pobres e sofridas ainda padeçam por uma catástrofe natural? Terremoto, maremoto, um tornado, vulcão. Então essa dúvida, inclusive, sobre Deus, para aqueles que acreditam que nesse universo inteiro existe um arquiteto, né? Essas dúvidas também me assaltam quando eu vejo uma notícia que é completamente inútil para a condição em que eu me encontro. Então os veículos de comunicação que hoje estão em xeque, talvez daqui a pouquinho em xeque-mate, com relação à sua utilidade, à sua missão, à sua tarefa, vão precisar revisar urgentemente. Eles poderiam filtrar informações e notícias que permitisse que o espectador se sentisse mobilizado para fazer alguma coisa e não enraivecido por não poder fazer nada diante de uma corrupção numa instância X lá. Eu preciso saber, sim, que existe corrupção, temos o direito de saber para podermos nos mobilizar e fazer passeatas e movimentos que sejam contra ou a favor. É claro, mas tem algumas situações em que a notícia não vai mobilizar em mim uma atitude. Eu não vou conseguir tomar uma atitude quando me deparo com algumas notícias, né? Sem falar naquelas notícias de caráter meramente invasivo, fofoca. Eu estava escutando esses dias mais uma das tantas palestras da Ana Lúcia Galvão, em que ela fez aquela citação de que pessoas vulgares falam de pessoas, pessoas comuns falam de coisas, somente pessoas especiais falam de ideias. Então, sempre que possível, a gente poderia autovigiar-se para ver se nós estamos falando de pessoas, de coisas ou de ideias. Às vezes é inevitável falar de pessoas, porque tratam-se de pessoas queridas, achegadas e amigas, então a gente lida com isso. Mas o que a Ana Lúcia Galvão se referiu foi a fofoca, pura e simplesmente, né? As pessoas, ela até brincou, as pessoas mais importantes em qualquer festa são as ausentes, porque todo mundo não saberia o que fazer se não fosse falar delas, né? Pensando a esse respeito, a gente pode então refletir sobre essa autovigilância que eu acabei de me referir e principalmente descobrir dentro de cada um de nós essa chama que está sempre lá, latente, à espera de uma oportunidade para crescer, se desenvolver na direção do nosso próximo, a semelhança do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Inclusive, ouvintes da nossa rádio aqui da Ilha Capital, ou do programa Ágora RS, que tiverem outros exemplos semelhantes ao bom samaritano de outras religiões, por favor, socializem conosco através do site da rádio, através do grupo do WhatsApp que a rádio possui. Entrem em contato, peçam para se conectar conosco também pelo WhatsApp, né? Baixem o aplicativo da rádio, porque tem alguns serviços bem legais do aplicativo, como o Paulo Roberto Simões me disse esses dias, tem até um despertador que a gente programa para acordar com a programação da rádio, né? Então, dito isso, eu agradeço mais uma vez a audiência dos amigos e amigas e até breve, até o próximo encontro que nós teremos. Dessa vez com uma entrevista que já está mais ou menos planejada, só aguardo as agendas dessas pessoas serem disponibilizadas. Temos já alinhavado uma conversa com um cantor,
um cantor clássico de ópera chamado Sérgio. Meu amigo Sérgio foi regente do coral da Assembleia Legislativa, que hoje mora na Itália. Foi para lá fazer uma especialização e não saiu mais de lá. Mora na Itália. Tem mais 3 ou 4 luthiers de instrumentos musicais que eu vou conversar. Já está agendada uma também com a Fábrica de Gaiteiros, um projeto muito bacana do Renato Borghetti, lá na Barra do Ribeiro. Acho que semana que vem eu vou visitá-los e é provável que de lá saia mais um bate-papo legal com a equipe técnica e coordenação da Fábrica de Gaiteiros. Enfim, tem uma quantidade bacana de entrevistas planejadas já, a partir desses 20 programas que já foram ao ar. Pessoas que assistiram, que ouviram, interagiram comigo, né, de alguma forma, e se ofereceram, se disponibilizaram a conversar também sobre temas que são da sua esfera. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em web rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais.
Alô, amigos, aqui quem está falando é Paulo Charuto. E aqui é o Marreco. Queremos convidar a todos os ouvintes da Rádio Ilha Capital a participar do programa Planeta Gaúcho. Todos os sábados das 10 ao meio-dia estamos aqui conversando e ouvindo a boa música gaúcha. Sábado sim, sábado não, uma entrevista especial. No próximo sábado estaremos te esperando para embarcar no Planeta Gaúcho.